Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1, nos diz assim o texto: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram uma peleja contra Josafá. Verso 14: E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Estejam assentados, irmãos. E esse texto que nós lemos, principalmente o versículo 15, ele chama muito a nossa atenção, porque fala aqui a palavra de Deus através deste homem, através deste profeta, quando o Senhor traz uma palavra de esperança ao rei Josafá, dizendo assim: não vos assusteis por causa desta multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu entendo, meus amados, que a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, são dias de lutas, são dias de pelejas. A cada instante da nossa vida, a cada momento da nossa vida, nós nos deparamos com lutas. Nós nos deparamos com pelejas, com guerras. Mas não são guerras carnais, de sangue, mas são guerras espirituais. A Bíblia fala-nos a respeito disso, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Mas quando nós olhamos aqui para estas referências bíblicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, nós vemos aqui de fato uma guerra, literalmente dizendo, uma guerra de carne, de sangue e de conquistas, quando Israel estava sendo afrontada numa grande peleja contra os seus inimigos. E quando nós lemos toda essa história do rei Josafá, o rei de Israel, nesse momento marcante para o povo de Israel, para a história do exército de Israel, nós vemos que o Senhor Deus lhes dá um livramento. Nós vemos que o Senhor Deus age em favor de Israel. Nós vemos as mãos poderosas do Senhor Deus estendidas para poder conceder vitórias ao seu povo. E quando nós lemos todo o capítulo de número 20, nós encontramos algumas lições tão importantes para nós. Algumas lições que nós podemos tomar como base para a nossa vida. Algumas lições que nós podemos tomar emprestado da Bíblia para as nossas pelejas cotidianas, para os nossos momentos de crise, de angústias, de sofrimentos, para os nossos momentos de conflitos que nós encontramos, que nós deparamos no nosso dia a dia. E nós encontramos aqui ao longo desse texto, ao longo destas referências, algumas lições, a fim de que nós venhamos vencer as nossas lutas. O que faremos diante das lutas, meus amados? O que faremos diante de nossas pelejas? O que nós faremos diante das nossas dificuldades do nosso dia a dia? E nós aprendemos algumas lições que eu quero aqui expressar e compartilhar com os irmãos.
O versículo 2 diz assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. O que precisamos fazer diante das lutas? Que posição nós precisamos tomar? Que decisões precisamos tomar diante de nossas pelejas? Eu creio que, em primeiro lugar, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos expressar ao Senhor, buscar ao Senhor intensamente. E a nossa busca pelo Senhor é no sentido de nós tentarmos encontrá-lo. A nossa busca pelo Senhor é no sentido de nós tentarmos nos dirigir a Ele. A nossa busca ao Senhor é no sentido de nós tentarmos chamar a sua atenção, atrair a sua atenção. São nos momentos de lutas, nos momentos de angústias, que nós mais buscamos a Deus. São nos momentos de peleja, são nos momentos de guerras espirituais, que parece que nós nos aproximamos mais de Deus. O salmista fala no Salmo 120, ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. O que fazer diante das lutas? O que você pode fazer diante das suas dificuldades? O que você deve fazer diante das suas intempéries? O que você deve fazer diante das suas pelejas, das suas guerras constantes, dos seus conflitos? Você deve buscar ao Senhor. Você deve apresentar ao Senhor em oração. Você deve clamar ao Senhor. Você deve se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas angústias, nos nossos momentos de conflitos, o Senhor nos ouve. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, irmão. Eu não sei quais são as pelejas que você tem enfrentado na sua vida, irmã. Eu não sei quais são as lutas que, quem sabe, tem trazido tantas preocupações a você. Eu não sei quais são as suas angústias. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu não sei o que é que lhe traz tantas preocupações. Mas uma coisa eu sei: se você buscar ao Senhor, o Senhor há de ouvir o seu clamor. O Senhor Deus diz na sua palavra, no mesmo livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, o Senhor Deus diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua nação. O Senhor Deus te traz aqui esta noite a este santuário. O Senhor Deus te traz esta noite a esta casa para que você possa atrair a atenção dele. O Senhor Deus te traz esta noite a este lugar para que você possa buscá-lo intensamente. O Senhor te traz esta noite a esta casa porque, independente das suas angústias, independente do tamanho do seu problema,
independente do tamanho da sua peleja, Ele é maior e Ele pode agir em seu favor, mas você deve buscá-lo intensamente. Nas nossas angústias, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nós precisamos clamar ao Senhor. Lembra-se de uma mulher por nome de Ana. A Bíblia nos conta a história de Ana e nos diz que Ana estava passando por momentos de angústias, por momentos de sofrimentos, e ela chorava, e o seu coração, a sua alma estava abatida, e ela clamou ao Senhor, e ela apresentou ao Senhor quais eram as suas dificuldades. A Bíblia nos diz no primeiro livro de Samuel, que Ana orava com amargura de alma. Ela apresentava ao Senhor Deus, ela buscava Deus intensamente. Ela estava passando por momentos de conflitos, porque almejava, desejava ter um filho e não podia. E na sua angústia, ela clamou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. E a Bíblia nos diz que o Senhor se lembrou dela. A boa notícia para você, meu irmão. A boa notícia para você, minha irmã. A boa notícia para nós aqui essa noite é que o Senhor jamais se esquece de nós. Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu de você. Talvez a dificuldade seja tão grande. Talvez as tormentas sejam tão fortes. Talvez as ondas do seu barco, do seu trajeto, sejam tão altas e você diz, Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não existe. Parece que Deus não se lembra mais de mim. As minhas dificuldades são tão grandes que parece que me escondem de Deus. Meu querido, alegra o teu coração, porque Deus não se esquece de você. Se você clamar ao Senhor, se você buscar ao Senhor, o Senhor Deus irá agir em seu favor. Deus só está esperando o seu clamor. Josafá estava em uma grande batalha. A multidão que se aproximava, o exército inimigo era tão grande, era maior que o seu exército. O seu inimigo era maior do que o seu exército. E a Bíblia nos diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro, aleluia, ao Senhor. O Senhor essa noite quer que você clame por Ele. O Senhor essa noite quer que você busque-o intensamente. Então a lição que nós aprendemos com Josafá nesta palavra é esta. Nós precisamos buscar ao Senhor nas nossas dificuldades. Nós precisamos buscar ao Senhor e buscar ao Senhor intensamente diante das nossas lutas. Mas nós ainda aprendemos uma lição importante com Josafá. A Bíblia ainda nos diz no versículo de número 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. A primeira lição que nós aprendemos é que nas nossas dificuldades, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos clamar por socorro ao Senhor. Nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. Mas uma segunda lição que nós não podemos esquecer. Nós precisamos reconhecer a autoridade e a soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é um Deus dominador. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus, que na sua mão há força
e há poder, e não há quem possa resisti-lo. Nós precisamos entender que o nosso Deus está acima de todas as coisas. O seu problema pode ser grande, a sua dificuldade pode ser tamanha, a sua situação pode ser a mais impossível que se possa imaginar, mas na mão do nosso Deus há força e poder. Quem é que pode glorificá-lo esta noite? Ah, pastor, o meu problema é tão grande, pastor, que você nem imagina. Mas na mão do meu Deus há força e há poder. É por isso que nós falamos que o nosso Deus é o Deus do impossível. É por isso que dizemos que quando a medicina não pode, o nosso Deus pode, porque na mão dele há força e poder. Tem uma frase que diz assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema: olha o tamanho do meu Deus. Aleluia. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus. Nós precisamos reconhecer o poderio de Deus. Às vezes nós fazemos uma imagem tão grande dos nossos problemas. Às vezes nós fazemos uma imagem tão enorme das nossas dificuldades. Às vezes nós nos assustamos com as angústias, com os problemas, com as dificuldades que nós enfrentamos. E nos esquecemos que o nosso Deus, Ele é maior. Precisamos reconhecer a autoridade de Deus. Lembra-se quando Jesus estava num barco com os seus discípulos e um grande vendaval se levanta, uma grande tempestade. Os discípulos estavam apavorados, lutavam contra o vento, lutavam contra as tempestades. E Jesus estava no barco dormindo. E de repente Jesus é acordado pelos seus discípulos e alguém chega e diz: mestre, não se te dá que pereçamos, nós estamos morrendo, nós estamos quase sendo naufragados e tu estás dormindo. Você está dormindo. Jesus levanta, olha para o vento, olha para o mar, olha para a tempestade e diz: aquieta-te, mar, acalma-te, vento. E tudo se fez bonança. E os discípulos disseram assim: quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhes obedecem? Este é o Senhor, que nas suas mãos está a força. Este é o Senhor, que nas suas mãos está o poder. Reconheça a autoridade de Deus, meu irmão. Reconheça o poderio do teu Deus, minha irmã. Reconheça o quão grande é o seu Deus, e as dificuldades vão ter que bater em retirada. Reconheça o poderio do seu Deus, e os seus problemas vão ter que sair, porque o teu Deus é maior. O teu Deus é grande. Bate no ombro do seu irmão, do irmão que está ao seu lado, e diga: o teu Deus é grande. Na mão do teu Deus há força e há poder. Aleluia. Nós podemos atrair a atenção de Deus quando reconhecemos que nas suas mãos está a força, que nas suas mãos está o poder. A dificuldade é grande. Nas mãos do teu Deus está a força. A dificuldade é tamanha. Nas mãos do teu Deus está o poder. Vamos em frente. Que lição nós aprendemos ainda com Josafá? Versículo de número 15. O 14 que lemos diz que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Todos estavam esperando alguma coisa. Josafá já tinha orado a Deus, buscado ao Senhor. Eles já tinham reconhecido a autoridade de Deus, mas ainda aguardava uma solução. E aí veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não
temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Essa peleja que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, meu irmão, essa peleja que você enfrenta no seu cotidiano, essa peleja que você enfrenta na sua vida, não é só tua, não, ela é de Deus. Aleluia. O Senhor quer alegrar o seu coração hoje, dizendo para você: essa peleja não é tua, é de Deus, é minha. Deus manda dizer ao seu coração: essa peleja não é tua, mas é minha. Nessa peleja, meu querido, o teu Deus é quem luta por você. Nessa peleja, é este Deus quem lhe dá a vitória. Nesta peleja, é o Senhor que estende o seu braço poderoso. Nesta peleja, minha irmã, é o Senhor Deus que age em seu favor. Nada vai lhe abater, nada vai lhe fazer desanimar, nada vai lhe fazer desistir, nada vai lhe fazer recuar, porque esta peleja não é tua, mas é de Deus, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Aleluia. Pode vir a luta que for, pode vir a peleja que for, pode vir a dificuldade que for, se você clamar ao Senhor, se você reconhecer a autoridade de Deus, o Senhor Deus toma as suas dores. Mexeram com meu servo, mas ele clamou a mim, ele reconheceu a minha autoridade, mexeu comigo, eu vou agir em favor dele. Aleluia. Tocaram no meu ungido, ele clamou a mim, reconheceu a minha autoridade, tocaram em mim, deixa que eu ajo em favor dele. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, meu irmão, porque nesta peleja que você está, Deus toma as tuas dores. O que nós precisamos fazer quando as lutas vierem? Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos reconhecer a autoridade de Deus. Precisamos entender que esta luta não é nossa, mas esta luta, ela é de Deus. Lembra-se do povo de Israel quando havia saído do Egito, das garras de Faraó, e estavam a caminho da terra que Deus havia lhes prometido. E logo que saíram, já se depararam com a primeira dificuldade, era a travessia do Mar Vermelho. E o povo estava desesperado, o povo estava amedrontado, porque se voltassem, poderiam ser escravizados outra vez, mortos por Faraó. Se corressem para a esquerda, para a direita, o exército de Faraó poderia alcançá-los. Se permanecessem onde estavam, o exército ainda os alcançava e os matava e os destruía. Se continuassem em frente, morreriam no mar, que era grande, não havia pontes, não havia embarcações suficientes para poderem atravessar o grande mar naquele instante. E Moisés então clama a Deus, e o Senhor toma as dores, e o Senhor Deus toma aquela peleja, abre o mar, o povo passa como em terra seca, porque esta peleja não é nossa, mas é de Deus. Talvez o mar está em sua frente, talvez a dificuldade está ao seu redor, talvez você não vê saídas nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor Deus diz assim: esta peleja não é vossa, mas é minha, e eu ajo em seu favor. E por fim, a última lição que nós aprendemos ainda com esta passagem bíblica, nós vemos aí no versículo de número 18. E então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor Deus. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas,
para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo, e ordenou aos cantores para ao Senhor louvarem a sua majestade. E saindo diante deles armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Eles clamaram ao Senhor, buscaram ao Senhor intensamente, diante da sua dificuldade. Eles reconheceram a autoridade de Deus. Eles entenderam que a peleja que estavam pelejando não era deles, mas era de Deus. Se a peleja, meu irmão, não é tua, então só lhe resta cantar, só lhe resta adorar. Você não vai precisar pelejar mesmo, então nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus, porque quando louvamos a Deus, nós atraímos a atenção de Deus, e o Senhor Deus peleja a nossa peleja. O Senhor Deus garante a nossa vitória. Quando você abre a sua boca para louvar a Deus, em meio à sua peleja, Deus luta por você e garante a vitória para a tua vida. Se você crê nisto, levanta a sua mão para o céu e dá um brado de glória a Deus. Aleluia. E o texto termina com um final feliz para Israel. Quando eles começaram a louvar ao Senhor com júbilo, a Bíblia diz no verso 22 que o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Tudo isso porque louvaram ao Senhor. Aleluia. Fica de pé comigo por bondade. Qual é a peleja que você está enfrentando hoje? Qual é a dificuldade maior que você está enfrentando hoje? Quais são os seus conflitos hoje? O Senhor te convida hoje a buscar a Ele. O Senhor te convida hoje a reconhecer a autoridade que está nas mãos dEle, a força e o poder. O Senhor te convida hoje, aleluia, a adorar o seu nome. O Senhor te convida hoje, meu irmão, aleluia, a buscá-lo intensamente, a colocar diante dEle as suas dificuldades. O Senhor te convida hoje a entender que esta luta não é tua, mas é dEle. E em adoração aqui, essa peleja foi ganha, porque a atenção de Deus foi atraída. Enquanto louvamos ao Senhor Deus, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração assim. Coloque a sua mão no seu coração assim. Comece a buscar ao Senhor Deus agora. Comece a buscar ao Senhor. A peleja é grande, minha irmã. A multidão é grande. A dificuldade é grande. Parece ser impossível. Comece a buscar ao Senhor agora. Comece a reconhecer a autoridade de Deus agora. Tente medir, mensurar o Senhor. 10 metros é pouco. 500 metros de altitude. Não conseguimos ainda medir o tamanho do nosso Deus. 1000 metros ainda nós não conseguimos chegar. 10.000 metros de altitude, nós não conseguimos ainda medir o tamanho
do nosso Deus e a sua autoridade, porque nas suas mãos está a força e o poder. Senhor, tu tens autoridade, tu tens o poder, tu tens a força. Meu Deus, tu falaste então que esta peleja não é minha, é tua. Então só me resta adorar o teu nome. Então só me resta cantar o hino da vitória. Então só me resta extravasar a minha alma em adoração ao teu nome, porque quando eu louvo o teu nome, a tua atenção é atraída e tu ages em meu favor. Louva a Deus agora. Está sentado. Ora baixo, Espírito Santo, nós estamos aqui, Espírito do Senhor. Começa a sentir a presença do Espírito de Deus aí. E ao Cordeiro. Oh, aleluia. Essa noite fria e chuvosa foi preparada para que você tivesse uma experiência com o Espírito do Senhor Deus hoje. Está sentado. Começa a receber o Espírito de Deus na sua vida agora. Começa a receber a autoridade de Deus na sua vida agora. E ao Cordeiro. Seja o louvor. Seja a honra. Nós estamos te adorando, ó Pai. Seja a glória. Oh, aleluia. Seja o